Olá, hoje venho trazer um modelo de PGR padrão, que serve para qualquer indústria, desde que não seja do ramo rural e construção civil, certo? Bom, o meu intuito com esse vídeo é trazer um documento de mais fácil interpretação para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, levando em consideração o momento que a gente está no mercado agora, tá? E também para a empresa cliente, né? Para ele ter uma interpretação mais fácil. Esse é um modelo que a gente utiliza, que eu utilizo no dia a dia aqui nas empresas, tá? A gente começa basicamente alterando o cabeçalho, né? Então aqui a gente coloca mês e ano de elaboração, razão social da empresa cliente. Aqui a gente vai colocar a razão social da empresa cliente também. Aqui a gente coloca a logo da empresa que está prestando serviço, né? No caso, a minha assessoria ou a sua assessoria. Aqui a gente vai colocar a validade do documento. No rodapé, né? A gente vai colocar a razão social da assessoria, o e-mail da assessoria, o telefone da assessoria, certo? Aqui a gente já tem um índice totalmente automático, então após finalizar o documento a gente vem atualizar sumário, pode flagrar essa alternativa e dar OK. Aqui a caracterização da empresa cliente, então vai colocar a razão social, CNPJ, inscrição estadual, se não tivesse a gente coloca isento, KNAI e os dados básicos que a gente está acostumado. É importante saber se a empresa constitui CIPA, se ela está obrigada, se ela está desobrigada, se ela constitui SESMIT, se tem obrigação ou não. Eu já adianto para vocês, né, que exige um conhecimento técnico prévio, certo? Aqui a gente vai colocar a caracterização da empresa contratada, que seria a caracterização da assessoria, tá? Razão social, CNPJ, inscrição estadual, KNAI, etc. Aqui é muito importante a gente colocar os dados do profissional elaborador e também os dados do profissional responsável técnico, tá? Lembrando que tem que ser um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho, certo? Bom, a introdução, você vê que ele é totalmente coerente com a NR1, aqui ele está bem explicado, aí com mais calma vocês podem ir lendo, tá? Bom, a abrangência a gente vem aqui e coloca a razão social da empresa cliente também, tá? Aqui é o que a gente já está conhecido, os documentos básicos da parte da segurança. Aqui a gente vai colocar o modelo de EPI da sua empresa, tá? Que você utiliza nas empresas que você presta assessoria. Aqui a responsabilidade legal, a gente vai colocar o nome do proprietário da empresa cliente, ou um gerente de RH, um gerente de DP, ou qualquer outra pessoa que fique responsável pela administração e gerenciamento, certo? Aqui a gente vai fazer a análise de documentação disponível, né? Se a empresa tem PPRA, se ela tem PCMSO, os laudos como LTCAT, insalubridade, periculosidade e entre outros. Aqui a gente vai descrever, né, quantas edificação tem, quantos pavimentos tem, vai descrever como é que se é casa, podendo conter mais de um pavimento e andar e entre outros. Essa daqui também é aquela famosa descrição que vai para o social, tá? Mas é bem mais enxuta que isso. Aqui que a gente tem que atentar, tá? Tem que saber interpretar isso daqui. Vou explicar mais abaixo. Então você vai ter que prestar muita atenção nesse quadro e nesse quadro. Você precisa fazer a junção dos três. Eu vou explicar logo abaixo. E esse aqui, tá? Esqueci de falar desse. Aqui é tudo que a gente já sabe, né? O modelo padrão, que é texto base, a gente não vai alterar nada na documentação. Aqui é muito importante, você vai colocar o cargo, né? E a descrição do que o cara faz. E aqui é o perfil profissiográfico dele, tá? Aqui a gente separa em setor, depois por cargo, a quantidade de funcionário em cada função, o GHE. Esse documento ele é totalmente separado por GHE, organizado por GHE, tá? Então aqui seria basicamente isso. O pessoal que é da parte de segurança sabe mais ou menos do que eu tô falando, tá? E qualquer dúvida também, vocês podem estar tentando entrar em contato comigo, pode deixar alguma sugestão aí embaixo, alguma pergunta, né? Que eu vou estar auxiliando da melhor forma, né? Lembra que eu falei que a gente tinha que prestar atenção nos quadros acima? Então aqui a gente começa o GHE, certo? Aqui que é o documento em si, aqui é a parte mais importante. Então aqui eu fiz uma dosimetria de ruído, quantifiquei, tá? Utilizei a unidade de medida, né, a técnica, o NEM, em NH01 em Q3. E aqui ele deu acima do nível de ação, mas está abaixo do limite de tolerância, certo? Então a gente vai lá no primeiro quadrinho, que é o de probabilidade, e coloca ele aqui. Certo? Como é um perfil de exposição quantitativa, eu vou olhar esse lado aqui, certo? Então, se ele deu entre 50% e 100% de exposição, do limite, né, de exposição ocupacional, eu vou enquadrar ele como moderadamente exposto, certo? Então, vamos lá ver se está certo. Aqui, ó, o quadro de probabilidade está moderadamente exposto. Gravidade, agora a gente vai olhar o segundo quadrinho. Ele é significativo. Por quê? Porque ele pode causar PAIR, que é uma perda auditiva induzida por ruídos, tá? Então você vai encaixando cada agente, né, cada risco, de acordo com esses quadros. Então a gente sabe que ele é significativo, porque ele causa lesão ou doença com efeitos irreversíveis, certo? Então a gente vai lá
no segundo quadrinho e encaixa ele aqui como significativo. Agora a gente tem que olhar a matriz de risco para saber onde que ele se enquadra, certo? Então a gente vai utilizar desses dois quadrinhos, então moderadamente exposto e significativo. Lembra que no primeiro quadro a gente colocou ele como moderadamente exposto e o risco significativo? Então ele deu risco médio, PR3. PR3, ele é um risco médio, a priorização dele é 3 e ele é um risco não aceitável, tá? Então a gente tem que planejar ações de médio a longo prazo para pelo menos atenuar o máximo possível esse risco, tá bom? Então aqui no primeiro quadro aqui, que eu estava utilizando 2, ele se enquadrou como PR3, tá? Priorização 3. Aqui nesse quadro, além de estar explicando basicamente, ele já está bem pronto, tá? Então aqui a gente coloca os possíveis danos do agente, tá? A saúde, a fonte geradora que você vai ter que alterar conforme onde você quantificou, pode ser um carro, pode ser um trator, pode ser um galpão, qualquer outro lugar, uma máquina específico. Então, aqui a gente coloca o resultado da dosimetria, né, da onde retirou, você pode colocar a data mais específica da dosimetria também. Aqui você vai colocar o CA, que é extremamente importante. Aqui você coloca o nível de atenuação. Aqui você coloca sua consideração técnica, atuação recomendada. Aqui são medidas preventivas, né, que são bem básicas. O pessoal que já mexe com a área de segurança, a gente já sabe disso, né. Aqui é um exemplo, tá? Eu deixei vários riscos aqui. Esse documento ele tá meio que montado, vocês vão ver que, por exemplo, o GHE4, ele tem que bater com esse quadro aqui, certo? Então, administrativo, ele vai ter risco somente de ergonomia, certo? Então, aqui, ó, GHE1, o único risco que ele tem são posturas inadequadas, tá? Esse setor é um setor administrativo, é uma sala que só tem risco ergonômico, certo? Então, você vai ligando os riscos conforme, né, a realidade da empresa, tá? Então eu deixei vários modelos aqui prontos já, que você pode estar alterando. Quando for de forma qualitativa é mais simples ainda, tá? No caso do quadro, você tem que ter um olho mais crítico, né? Mais técnico. Mas eu acredito que é um documento super simples, tá? E de fácil entendimento também, tá bom? Deixei vários modelos de risco pronto para vocês estarem editando, tá bom? Bom, eu vou passar um pouquinho aqui porque é basicamente o que eu expliquei ali antes, tá? Os riscos, eles se enquadram desse jeito na matriz de risco, tá bom? Bom, aqui é os risco químico, que é a mesma coisa, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, se ele for quantificado, aí você coloca o resultado da intensidade de concentração, que são parte técnica que o pessoal que já mexe com a área de segurança do trabalho já sabe também, certo? Aí se vocês precisarem, um dia eu posso fazer um vídeo mais criterioso, assim, mais fragmentado, né? De forma a explicar isso de uma forma mais simples. Vamos passar todos os quadros aqui. Aqui você vai colocar se a empresa já teve acidente de trabalho, a famosa CAT. Então você coloca a função, o setor, o tipo da CAT, o número da CAT, se teve número de recibo e-social, você pode colocar também. Aqui você vai colocar a preparação de emergência, tá? Então aqui você vai colocar se a empresa tem AVCB, se tem extintor, se tem rede hidrante, se tem brigada, se tem sistema de alarmes. Aqui você vai colocar os telefones da região, né, de emergência. Isso daqui é importante. Então se acontecer alguma coisa, você olha a documentação. Bom, aqui é a capacitação e treinamento. Aqui você vai colocar quantas pessoas precisam fazer a brigada orgânica, quantas pessoas precisam fazer treinamento da NR1, né, de segurança do trabalho. Se a empresa, por exemplo, opera retroescavadeira ou opera empilhadeira, você coloca aqui operação de empilhadeira. Você vai alterando conforme a necessidade da empresa que você está prestando serviço, né? Aqui é o PDCA, tá? Aqui você vai colocar o setor, a revisão, o número da revisão, né, o responsável pela ação. E a gente vai colocando aqui no intuito, né, de atenuar, minimizar os riscos, documentar as ações que foram feitas dentro da empresa, certo? Aqui é o PDCA, é muito simples também de interpretar. Se você elaborou em dezembro, você coloca aqui o primeiro mês em dezembro. Aí você vai colocar que ela tem que elaborar o PCMSO conforme o PGR, né? Então, você acabou de elaborar o PGR, já coloca o PCMSO. Ela vai ter que renovar o PCMSO em 2023, porque o PCMSO é anual. O PGR em 2024. Treinamento de segurança do trabalho. Você vai colocando conforme a necessidade da empresa, tá? Aqui você vai colocar o documento avaliado, ou seja, os anexos, se teve dosimetria de ruído, dosimetria de vibração, certificado de análise de BUTG, que é de calor, né, análise química e entre outros. Você vai colocando tudo aqui, se tem fotos e etc. Aqui você vai colocar o responsável pela empresa cliente, né, ou geralmente o proprietário ou o gestor de RH, coordenador e etc. Aqui você vai colocar o profissional elaborador e aqui você vai colocar o responsável técnico, tá? Aqui lembrando que tem que ser engenheiro ou médico do trabalho. Espero que tenha auxiliado vocês, né?
Bom, o meu intuito desse vídeo é estar fornecendo esse documento para vocês de um preço super acessível e de uma forma que vocês consigam trabalhar tendo um modelo que atenda NR1, né? Levando em conta o mercado agora, tá bom? Levando em conta também a dificuldade que é de montar um documento bom, né? Que de fácil manuseio, de fácil entendimento tanto para o profissional elaborador quanto para a empresa cliente. Eu agradeço.